Olá, seja bem-vindo à aula 23 do curso de planilhas do Google. Nessa aula vamos fazer a correção dos exercícios que eu propus aí a você na aula passada. Lembre-se, praticar é extremamente importante para aprender e espero que você tenha feito aí esses exercícios sem pular diretamente para essa aula. Vamos lá. Data do vencimento e data do pagamento nós já tínhamos. Primeiro, número de dias em atraso. Sinal de igual, como você se recorda, basta pegar a data maior e subtrair a data menor. Então eu vou pegar a data maior, que é a de hoje, e vou subtrair a data menor, que é a data do vencimento. Pressionando a tecla Enter, esse título hoje ele está com 100 dias de atraso. Se você que está assistindo esse curso deu um resultado diferente, é porque a data do pagamento aqui tem a função hoje. Então pode haver diferenças aí entre os valores que você apresentar e que eu apresentar para vocês. Atraso por dia é uma sistemática de cálculo onde eu tenho 2% de juros ao mês e eu preciso saber quanto eu vou pagar por dia. Se nós pegarmos primeiro 2% e dividirmos por 30, nós vamos ter um percentual de aplicação dos juros para um único dia. Mas como eu quero saber em reais quanto eu vou dever por dia, então nós vamos pegar o resultado dessa operação e vamos multiplicar pelo valor do título, que é de R$ 3.200. Quando eu pressionar a tecla Enter, você vai ver que o atraso por dia é de R$ 2,13, seria o equivalente aí a 2% ao mês. Dividido por 30, é claro, né, porque o cálculo é diário. O total de juros, então, agora é muito simples. Como eu já cheguei no total diário, eu vou multiplicar esse total dos nossos juros pela quantidade de dias que esse título está em atraso. Pressionando Enter, eu devo R$ 213,33 só de juros para esse título. O total a pagar é a somatória do valor original do título com a célula que apresenta o total de juros. Se você utilizou as fórmulas, as referências em todos os seus cálculos, então você já montou uma pequena planilha de atualização monetária de títulos em atraso. Se qualquer um desses argumentos mudar, por exemplo, a data do vencimento, ao invés de 23/6, fosse 23/8 de 2016, ao pressionar Enter você veria que o número de dias vai ser alterado para 39, o juros diário permanece o mesmo porque ele é calculado com base no valor do título, o total de juros e o total a pagar também mudam. Se você mudasse aqui o valor do título, ao invés de R$ 3.200 para, por exemplo, R$ 1.100, você veria que o juros diário cairia para 73 centavos e o total de juros R$ 28 para esse título que tem 39 dias de atraso. Então perceba que você pode mudar agora as variáveis do seu problema e ter uma planilha de cálculo automatizado, de forma bem simples e prática. Muitas vezes, se você tem um pequeno comércio, você pode criar uma planilha dessa bem simples, deixar na sua tela, e quando o cliente vier pagar um documento que está em atraso, você pode calcular de forma bem rápida, sem ter que apoiar aí uma calculadora. Aqui você já coloca todas as regras dos cálculos, inclusive o percentual. Se você cobrar mais 10% ao mês, basta trocar aqui nessa fórmula os 2% por 10% e o cálculo vai ser feito de acordo. O cálculo da idade ele é bem interessante também. Vou colocar aqui a data do meu nascimento, 11/11 de 1972, e a data atual eu vou colocar aqui que é 1º de 2016. Pode haver variações, não tem problema. Dias. Quantos dias de vida eu tenho? Deixa eu pegar então aqui agora e subtrair a data atual, que é... aqui está invertido ainda, vamos inverter, vamos fazer um formato correto de data e hora, igual a data maior, que é a de hoje, menos a data do meu nascimento, você já vai ver aí o resultado de 16.030. Perceba que ficou meio complicado, né? Os números ficaram juntos. Então nós vamos selecionar todos esses números aqui e vamos formatar com o separador de milhar. O separador de milhar é a formatação de número que nós temos aqui, veja só. E eu posso retirar as casas decimais para que o separador de milhar apareça, colocando ponto para facilitar a leitura do documento. Quantas horas de vida eu tenho? Se eu já sei a quantidade de dias que eu tenho de vida, quantas horas nós temos em um único dia? São 24 horas, certo? Então basta pegar 24 horas e multiplicar por 16.000, que eu terei aí o total de horas de vida. Eu tenho 384.720 horas de vida. E minutos? Igual a quantidade de horas. Quantos minutos tem uma hora? Não é 60? Então eu vou pegar a quantidade de horas da célula de cima vezes 60.
Então eu tenho 23.083.200 minutos de vida. Em segundos. Agora tá fácil. Se eu já sei quanto que eu vivi em minutos, basta multiplicar por 60 também, porque cada minuto possui 60 segundos. Então eu vou pegar aqui esses minutos e vou multiplicar por 60, aí o número vai ficar astronômico. Eu tenho 1.348.992.000 segundos de vida. Agora uma brincadeira interessante é que ao invés de usar a data fixa de hoje, vou substituir isso aqui pelo agora. Assim que eu clicar sobre o agora, você vai ver que a formatação aqui vai mudando, os segundos vão mudando. Enquanto eu estou falando com vocês, deixa eu formatar isso aqui para o formato original da célula, o automático. Vou aumentar um pouquinho a largura. Enquanto nós estamos conversando, os segundos estão passando. Se eu pressionar aqui a tecla F5 para atualizar a tela, ou alterar qualquer célula, você vai ver que esses recálculos aqui, esse cálculo vai ser refeito e a quantidade de segundos que eu vivi já vai ser atualizado de novo. Como eu falei, eu pressionei a tecla F5, a velocidade da minha máquina está comprometida por causa da gravação. Se eu vier aqui agora em qualquer célula e apertar e atualizar a célula, você vai ver que os segundos vão atualizar e automaticamente os meus segundos de vida, os minutos de vida, as minhas horas de vida vão atualizando também. Então faça essa brincadeira. Depois que você concluir o exercício, troque aí a data atual pela função agora e observe essa atualização. E a quantidade de anos? Bom, a quantidade de anos ela é um pouquinho mais complexa. Por quê? Eu posso simplesmente pegar o total de dias, dividir por 365 e pressionar o Enter. Observe que ele deu um resultado de 44 anos. Eu não tenho 44 anos, ainda não é novembro, então eu ainda não completei os meus 44 anos. Eu tenho 43 anos. Se nós aumentarmos o número de casas decimais aqui, você vai ver que ele vai dar aquele percentual, 43,92. Isso é um risco muito grande quando você estiver fazendo cálculos com números exatos. Os arredondamentos eles sempre vão ocorrer para cima, por padrão. Acima de 0,5 ele arredonda para cima. Então quando você eliminar essa casa aqui, o 9, ele vai arredondar para cima para 44. Nós vamos aprender ainda no final desse treinamento a utilizar o int, que é uma função que retorna o número inteiro. Basicamente eu poderia fazer a seguinte conta, veja só, igual int, abro parênteses, eu vou pegar o valor de dias e dividir por 365. Ao pressionar o Enter eu vou ter 43 anos corretamente. Ele despreza as casas decimais, retornando só a parte inteira. Nós temos aqui no cálculo dos dias, né, ainda os anos bissextos, eu poderia até mudar essa conta aqui, em vez de 365 para 365,25, que seria, a cada 4 anos nós temos um dia a mais, então esse vírgula 25 seria um quarto de ano, mas não vamos não vamos calcular com tanta precisão assim. Entendeu a função int? A função int então é utilizada para arredondar um valor inteiro, desprezando as suas casas decimais. Nós vamos fazer isso lá na nossa aula final, onde eu vou explicar para vocês como fazer esses arredondamentos. Extrair dia, mês e ano é bem simples, olha só, igual a dia, abro parênteses, clico sobre a data e pressiono Enter. O dia já foi extraído. Para extrair o ano, igual, o mês, né, Alessandro? Mês, abro parênteses, clico sobre a célula que tem o mês e pressiono Enter. E o ano, igual a ano, abro parênteses e clico sobre a célula integral. Se você não se recorda dessas 3 funções, dica, volte e assista a aula anterior. Pelo portal, você tem liberdade de ir e vir nesse treinamento para assistir a aula que você quiser. Lá no conteúdo programático você vai encontrar a descrição de cada aula para facilitar aí essa sua navegação e esse seu aprendizado. Se nós selecionarmos então agora essas 3 células, olha que interessante, e eu arrastar isso aqui para a direita, você vai ver que a extração do dia, do mês e do ano de cada uma dessas células vai ocorrer adequadamente. Por quê? Porque a minha fórmula, quando é copiada para a direita, ela sempre vai mostrar, atualizar essas referências. Quando eu estiver falando sobre proteção de referências no módulo intermediário, eu vou dar dicas sobre cópias de função. Por enquanto, basta você lembrar que elas são atualizadas. Cálculo de dias úteis. Você tem aqui 2 condições para cálculos de dias úteis. A primeira delas, eu preciso somar essa quantidade de dias a essa data, só que eu quero somar apenas dias úteis. Há uma função que faz isso, que é a função dia, trabalho, se eu não me engano, total. Não, é o dia trabalho, é isso mesmo, lembrei.
A função dia-trabalho, ela trabalha apenas com dias úteis. E ela tem 3 argumentos. O primeiro é chamado de data de início, que é a partir da minha data inicial. A segunda é número de dias que eu quero adicionar ou tirar. Se nós colocarmos o número no negativo, nós vamos subtrair o número de dias úteis. E um argumento opcional chamado feriados. Vamos fazer a operação sem os feriados. Data inicial vai ser a minha célula, que tem aqui o dia 20 de janeiro. Ponto e vírgula. Opa, deu errado aqui a minha forma, vamos escrever de novo. Igual dia trabalho. Abro parênteses e vou selecionar o dia 20 de janeiro. Ponto e vírgula. O segundo argumento é a quantidade de dias, que é esta célula que está aqui, 150, né? A célula A40. Quando eu pressionar o Enter, o resultado vai ser 817, que está errado, basta formatar. Esse é o padrão americano, padrão de data. Então, janeiro mais 150 dias vai ser exatamente 17/8/2016. Se eu quisesse ver quantos dias para trás, em dias úteis, eu tenho dessa data inicial, se eu colocasse menos 150, o cálculo seria feito para trás, retroagindo os dias úteis. Bom, mas e os feriados, Alessandro? Eu sei que a partir do dia 20 de janeiro, 150 dias úteis cairão no dia 17 de agosto de 2016. Se nós editarmos a nossa fórmula, eu posso colocar o terceiro argumento dela com um ponto e vírgula, que é uma tabela de feriados. Eu posso marcar várias células que têm o feriado do ano. Você pode criar uma tabela, inclusive, específica e nomeá-la, dar um nome para ela, com todos os feriados que você vai ter no ano. Quando você pressionar o Enter, você vai ver que os feriados que existem entre essa data e o número de dias que eu estipulei serão desconsiderados. O resultado agora é 19/8. Se eu der um Ctrl Z, você vai ver que antes era 17/8, porque 2 feriados caem entre essas datas. Ctrl Z desfaz a ação. E essa aqui é o Ctrl Y que refaz. Então eu acabei de voltar o argumento feriado para essa nossa função. Percebam que você pode, então, utilizar uma tabela, um argumento de feriado numa função como a de dia-trabalho para retornar o número de dias para frente ou para trás. Dias úteis, cuidado. E os outros aqui? Eu quero saber quantos dias úteis há entre duas datas. A função que faz isso chama-se dia trabalho total. Abro parênteses. Dia trabalho total é a função que vai, a partir de uma data inicial e uma data final, contar quantos dias úteis ela tem. E se nós analisarmos aqui os argumentos da função, ela também tem como argumento opcional os feriados. Se eu clicar então aqui no primeiro dia, vamos substituir aqui a nossa célula para 20 de janeiro. Ponto e vírgula. E a data final será a nossa data de 10 de novembro. Ao pressionar o Enter, 212 dias estão entre essas duas datas. Se eu editar com a tecla F2 e selecionar a tabela de feriados, ao pressionar o Enter você vai ver que são 207 dias úteis. Um exemplo bem prático, entre os dias 1º de janeiro de 2016 e o dia 31/12/2016, nós vamos ter apenas 254 dias úteis, considerando apenas esses feriados, sem considerar feriados regionais, feriados aí de emenda, recessos, não importa. Você pode criar uma tabela, se você trabalha numa escola e precisa montar o conteúdo programático de uma escola, o conteúdo que é dado no ano, né, a tabela escolar, a grade curricular escolar, então você pode usar essa função para calcular automaticamente. Perceba que as funções elas são extremamente úteis e podem ser aplicadas aí no seu dia a dia de forma bem simples. Reforço, aprenda a ler a caixa de contexto, aquela caixinha que aparece quando você começa a digitar o nome da sua função. Isso vai fazer com que você domine essas ferramentas. Outro detalhe importante, vamos lá. Aqui, outro detalhe não, vamos para o nosso próximo exercício, identificação do dia da semana. Data do nascimento, apesar de eu já ter feito isso com vocês, esse é um exercício para fixação. O dia da semana é dado, então, vamos colocar aqui a minha célula, e se eu formatar isto aqui, número, com apenas os dias, mais formatos, formato de número personalizado, eu posso então aqui ver que foi o dia da semana. Minto. Existe uma função no Excel, agora lembrei. O dia da semana, se nós usarmos uma função chamada dia,
ponto da semana, nós vamos retornar um número que representa o dia específico daquele da semana. Essa função dia da semana, ela precisa de uma data como primeiro argumento, e o tipo é como começa. Quando nós não informamos o tipo, a data padrão ele considera como o primeiro dia da semana, vamos ver aqui, vamos ver qual é o primeiro dia da semana para ele, se eu não me engano é o domingo. Se eu colocar aqui o número 1, é como se nós tivéssemos colocado o número 1, tá? Se eu colocar aqui o dia da semana e indicar a data do meu aniversário, você vai ver que ele vai retornar o número 6. Esse número 6 é um sábado, então o primeiro dia da semana é o domingo. Vamos ver, dia da semana. Eu vou pegar essa data mais 2 para uma segunda-feira, ponto e vírgula 1. Deixa eu ver aqui o help dessa função, porque faz muito tempo que eu não a uso. Como é que eu posso ter mais informações? Olha que bacana. Eu vou clicar sobre esse item, saiba mais sobre a função dia da semana. Vai ser aberto aqui a dia da semana, em inglês weekday, e a função ela tem aqui o campo tipo, que é opcional. O 1 é o valor padrão. Um número que indica o sistema de numeração a ser usado para representar a semana. Por padrão, faz a contagem a partir do domingo. Então, domingo é o dia 1 durante a semana. Então, se é o dia 1, eu vou pegar aqui de novo, igual, dia da semana, dia, ponto da, ponto semana, e vou selecionar a data do meu nascimento. Vamos colocar a data de hoje para facilitar, uma data mais atual. Perfeito, dia da semana é o 6. Você vai aprender no modo intermediário a utilizar a função lógica se ou a função lógica if. Então eu poderia fazer um teste lógico assim, se o dia da semana for dia 6, ou 6 significa que é um sábado. Se for 7, é um domingo. Então eu poderia formatar, né? Eu vou colocar aqui agora essa minha data no formato por extenso, escolhendo aqui em cima em formatar número o padrão das 4 letras D, que nós utilizamos já anteriormente. Veja só, elas ficam guardadas na lista de históricos. Ao aplicar, o formato é sábado. Se eu escolher uma data aleatória, por exemplo, 25/12 de 2016, que é a data do Natal, eu acho que tem algum probleminha nessa função dia da semana. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela precisa ser uma célula que possui uma data. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma data. Se eu colocar aqui, dia da semana, abro parênteses, vamos usar a função data. 2016, ponto e vírgula. 12, ponto e vírgula 25. 31. Esse é um recurso interessante, eu vou pesquisar por que ele está dando 31. Ele deveria dar o dia da semana, a não ser que seja o número da semana no mês, no ano. Mas está errado, porque o dia da semana, nós temos 50 e poucas semanas no ano. Eu vou verificar então direitinho, talvez na próxima aula eu faça uma continuação. Mas essa data 31 aqui está muito suspeita. Se eu colocar aqui o dia de ontem, que foi 30/9 de 2016, olha só, ele está me dando ainda o retorno 31. Ah, tudo bem, porque aqui está fixo. Eu vou colocar a minha data correta, dia 5. Teoricamente está certo. Bom, é isso. A gente nem sempre consegue o resultado que eu estava esperando. A dia da semana ali, naquele caso, dia de Natal, ele deveria retornar domingo. Então ele deveria retornar aí o número 1, como o primeiro dia da semana. Eu vou pesquisar um pouquinho e na próxima aula eu devo explicar o porquê que está dando esse erro. De resto, se você tem dúvidas com relação a qualquer um dos conceitos que vimos anteriormente, recomendo a você que faça aí um estudo, né? Que você estude um pouquinho mais a função. Vou fazer o mesmo, vou pesquisar um pouquinho sobre a função dia da semana, porque lá no Excel ela tem uma operação completamente diferente, mostrando exatamente o dia no formato numérico. Espero que tenha gostado dessa aula, não deixe de praticar. Até a nossa próxima encontro.